Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo para a nossa edificação. O estudo de hoje é sobre o quarto dia da criação: Sol, Lua e estrelas, e sobre as coisas que o Senhor tem a nos revelar através destes elementos, através desse quarto dia da criação. Antes de iniciarmos o estudo, eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que, por favor, se inscrevam. Deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos iniciar o nosso estudo lendo o livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 14 ao 18, que vai dizer assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então, irmãos, Deus, no quarto dia, ele cria os grandes luzeiros e cria as estrelas. Os dois grandes luzeiros são o Sol e a Lua. Tem muitas pessoas que pensam que o Sol foi criado no primeiro dia, quando Deus diz que haja luz. Mas na verdade, no primeiro dia é a luz que foi criada, não o Sol. O Sol, ele só é criado para fazer separação entre luz e trevas no quarto dia. E por que Deus ele fez desta forma? Porque ele tem coisas, mistérios ocultos a nos anunciar. Vamos começar esse estudo entendendo sobre a Lua. Quando nós olhamos para a lei da antiga aliança, vemos que a lei de Moisés era regida pela Lua, pelo calendário lunar. Pois os homens contavam através da Lua os dias para que então eles pudessem fazer as festas, contar os dias, as estações, as épocas, para guardarem toda a lei, para cumprirem as festas, para oferecerem os sacrifícios, para saberem o início de cada mês, pois o primeiro dia de cada mês era marcado pela festa da lua nova. Então nós vemos a lua como ela regindo a lei. E nós vemos também que a lua, embora ela tenha luz, ela não é a verdadeira luz, porque ela não consegue dissipar as trevas, mas ela é como se fosse uma sombra da verdadeira luz, que é a luz do sol. E nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 10, Hebreus
capítulo 10, versículo 1 vai dizer o seguinte: Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então a lei, ela tem a sombra dos bens vindouros. Ela não é a imagem real. Ou seja, a lei, ela aponta para a verdadeira luz, mas ela mesma não é a verdadeira luz. A lei, ela aponta para Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então a lei, ela serviu de aio, de tutor, de guia. Como Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, esse fim tanto seria o fim de que a lei de Moisés ela se encerraria em Cristo, os sacrifícios de animais, a circuncisão, essas coisas, como também o fim de finalidade, de propósito. A lei ela tinha como finalidade nos conduzir a Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, irmãos, a lua ela tem essa representação da lei, porque a lua ela não é a verdadeira luz, mas ela é uma sombra da verdadeira luz que representa o sol, assim como a lei da antiga aliança, que ela não era a imagem real das coisas, mas que era um guia, um condutor, um tutor, um instrutor que nos conduziria e nos guiaria a Cristo Jesus para a justificação por fé, para a justificação de todo aquele que crê. Com isso, nós já entendemos que o sol representa a nova aliança em Cristo Jesus. Livro de Malaquias, capítulo 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Então, Cristo Jesus, ele nasce como o sol da justiça. Também nós podemos ver em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 16, quando João ele tem uma visão de Cristo glorificado, que ele diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, irmãos, quando nós vemos estas coisas, nós vemos aqui primeiro
a transição das alianças. Por que a transição das alianças? Porque a lua está apontando para a aliança da lei e o sol está apontando para a nova aliança, a aliança da fé em Cristo Jesus. É claro, meus irmãos, que nas duas alianças tem lei, porque a palavra lei é instrução. Nós temos a instrução da antiga aliança e a instrução da nova. E também a lei de Deus, os 10 mandamentos, elas não se encerram com a vinda de Jesus, mas nós aprendemos coisas mais profundas através de Cristo Jesus sobre os 10 mandamentos, como resumi-los e como acrescentar mandamentos em cima deles. Então, o primeiro ponto que nós vemos no quarto dia da criação é a transição das alianças. E nós vemos que Pedro, ele vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, assim como está escrito no Salmos 90. Então, quando nós analisamos isso, vemos que o quarto dia é como se ele estivesse representando o quarto milênio. Nós vamos ver também no livro de Ezequiel, no capítulo 47, um rio que sai do santuário. E esse rio, por onde ele passa, ele traz vida. E esse rio, quando chega em 4.000 côvados, se torna em águas tão profundas que não tem como atravessá-lo a pé. Tem que apenas nadar neste rio. Como aquele louvor, navegarei no oceano do Espírito. É porque, com 4.000 côvados, com a vinda do Senhor Jesus Cristo no quarto milênio, o conhecimento da palavra de Deus e as revelações nela escritas se tornariam águas tão profundas que nós teríamos que mergulhar nessas águas para poder compreender tudo aquilo que o Senhor teria a nos revelar e os mistérios dele a nos ensinar. E quando nós puxamos na história de Cristo, puxamos por historiadores, nós vamos ver que Jesus ele veio no quarto milênio. Então essas coisas não são coincidências, por causa que Deus ele trabalha com tempos determinados. E a palavra estações que nós lemos no livro de Gênesis é a palavra moede, que significa tempos determinados. Então, a primeira revelação que nós temos sobre o quarto dia da criação é sobre a transição das alianças. E o que mais nós podemos entender? Nós falamos sobre a lua, falamos sobre o sol, mas e as estrelas? Daniel capítulo 12. Nós vamos entender o que significa as estrelas. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça,
como as estrelas do céu, sempre e eternamente. As estrelas do céu está falando da glorificação dos corpos dos justos. Lembra quando o Senhor Jesus foi questionado pelos saduceus acerca da ressurreição? Porque os saduceus não criam na ressurreição. O Senhor Jesus disse para eles: vós errais por não conhecer as Escrituras, porque os que forem dignos de alcançar a ressurreição não se casam nem se dão no casamento, porque serão como os anjos. Em Apocalipse 12, quando nós vemos ali o dragão que representa Satanás, ele está arrastando a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, ele arrastou consigo a terça parte dos anjos. Ser como as estrelas dos céus é se tornar como os anjos, é receber um corpo glorificado, receber um corpo incorruptível através de Cristo Jesus, pela ressurreição ou pela transformação dos corpos, caso estejamos vivos até este dia. Então, nós vemos falando da transição das alianças e da glorificação dos corpos através do sol, da lua e das estrelas. Porém, esses elementos da natureza e a forma como eles agem nos revelam mais coisas e mais profundas. Porque lembra que em Malaquias nós lemos que Jesus nasceu como o sol da justiça? O nascer do sol de cada dia é como se ele estivesse representando o nascimento de Cristo no mundo, aonde a luz veio ao mundo para dissipar as trevas. O pôr do sol representou a morte de Cristo e a sua subida aos céus. Então entra-se a lua e as estrelas durante a noite. A lua representa a lei de Cristo e as estrelas são os salvos, os santos que seguem esta lei, que obedecem à lei de Cristo e andam segundo a palavra de Deus, fiéis aos seus mandamentos. Porém, a luz deles não é o suficiente para dissipar por completo as trevas, porque o único que consegue dissipar completamente as trevas é o Senhor Jesus. Lembra que o Senhor Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas? Então, porque nós seguimos o Senhor Jesus, nós brilhamos como as estrelas dos céus. Pode ver que no comecinho da noite nós vemos poucas estrelas no céu. É como se ali estivesse representando o início da Igreja de Cristo, com os apóstolos e poucas pessoas que estavam com eles. Mas conforme a noite vai avançando, então o número de estrelas no céu aumenta. E esse aumento das estrelas é a propagação do Evangelho pelo mundo. E nós vemos essa propagação do Evangelho pelo mundo, aumentando o número das estrelas. Porém, os irmãos já ouviram aquele termo,
A noite é mais escura pouco antes do amanhecer? Quando nós reparamos nisso, reparamos que esse termo é verdadeiro, porque a luz do sol ainda não surgiu para dissipar as trevas. Só que as estrelas e a lua, a sua luz já quase que não existe mais. Esse tempo representa a grande tribulação, porque a pregação do Evangelho será cessada e os servos de Deus serão perseguidos e mortos pelo Anticristo. Porém, o nascer do sol representa a segunda vinda do Senhor Jesus, aonde ele vem executar juízo e fazer justiça na terra. Veja o que diz em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 12. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ou seja, seus desejos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Irmãos, essa fala do apóstolo Paulo representa exatamente isso, que a noite está avançando e está chegando o dia, está chegando a hora do sol nascer. E esse nascimento do sol é a segunda vinda de Cristo. Por isso, devemos vencer a nossa carne e nos preparar a cada dia. Porque se no tempo de Paulo já ia alta noite, no nosso tempo a noite vai muito mais avançada. E logo estará chegando o dia, logo estará chegando o nascer do sol. Porém, irmãos, esse nascer do sol não é um arrebatamento secreto da igreja, aonde ímpios ficarão aqui na terra. Nós vimos no livro de Daniel, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Depois desse tempo de angústia, é que o povo de Deus será salvo, será arrebatado. Como Jesus diz em Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, irmãos, não é um arrebatamento secreto o nascimento do sol, mas sim é a vinda do Senhor Jesus para todas as nações, aonde todos o verão e se lamentarão, todos aqueles que rejeitaram o Senhor, não deram ouvidos à sua palavra nem à sua voz. Então vamos nos preparar porque vai alta noite e logo vem a fase mais escura dela, que é pouco antes do amanhecer, que é a grande tribulação. Depois da grande tribulação,
é que nós temos realmente o nascer do sol. Veja que não existe um nascer do sol antes da escuridão completa. Mas primeiro vem a escuridão completa, as trevas completa, para que o sol possa nascer. Por esse exemplo da natureza, nós já podemos ver que não tem um arrebatamento antes, mas que sim, vai vir o tempo da angústia antes e a vinda de Jesus com o arrebatamento depois. Então, hoje nós podemos aprender pelo quarto dia da criação, a vinda do Senhor Jesus no quarto milênio, o tempo de transição da antiga para a nova aliança, que o sol representa Cristo, a lua representa a lei e as estrelas a glorificação dos corpos. A lei, ela representa a palavra de Deus e nós devemos andar guardando esta lei, esses mandamentos que nós temos através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não através da lei da antiga aliança, mas devemos andar na lei da nova aliança, a lei de Cristo, a lei da fé, porque é ela que vai nos conduzir, como Pedro disse, obtendo o fim da fé, que é a salvação da vossa alma em Cristo Jesus. Ela vai nos guiar, ela vai nos conduzir, para que possamos receber um corpo glorificado naquele dia. Por isso, não disponha nada das suas forças para satisfazer a vontade da carne. Porém, mate a vontade da carne para viver segundo a vontade do Espírito. Porque eis que a noite já vai alta, logo vem a madrugada, a grande tribulação, para que então venha o amanhecer. E nós precisamos estar fortalecidos em Cristo, na força do seu poder, com conhecimento da palavra e entendimento, para que possamos viver de forma reta, justa e verdadeira diante dele, e não perdermos a coroa da vida, não perdermos o galardão naquele grande dia. Que Deus abençoe a todos. Caso você não seja inscrito no canal, por favor inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.